Bom dia, graça e paz. Hoje, dia 13 de janeiro de 2025, estamos aqui para mais uma devocional, uma reflexão. Para começarmos a semana, eu quero trazer a temática de confie em Deus. Confie em Deus. Esse é o desafio para nós, esse é um grande desafio de fé para a nossa vida. Muitas vezes a nossa fé é provada, a nossa confiança é testada. Pode até ser que nesse exato momento você esteja passando por um período de teste. Muitas vezes Deus vai testar, Deus vai provar a nossa fé, Deus vai testar a nossa confiança, Deus vai nos dar a oportunidade de realmente demonstrarmos a nossa confiança nele. Entenda isso. Certa vez, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Enquanto ele despedia a multidão, eles obedeceram, mas no meio da trajetória desabou uma tempestade. Jesus apareceu e Pedro lhe disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Então Jesus o desafiou a confiar nele e disse: "Vem." Está escrito lá em Mateus capítulo 14, versículo 28 e 29. Essa história que nós conhecemos muito, já ouvimos muito, onde Jesus vem andando sobre as águas, no meio da tempestade. Eles acham que é um fantasma e Jesus diz: "Calma que sou eu." E Pedro então desafia e diz: "Senhor, se é tu mesmo, mande que eu vá até ti." E o Senhor diz: "Vem, Pedro, vem, exerça confiança, confie que eu sou Jesus, confie em mim, vem." Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Olha que extraordinário. Jesus desafia aquele homem a exercitar sua fé, sua confiança, e no primeiro momento ele sai confiante, sai andando sobre as águas. Imagina Pedro saindo com o pé dentro, do barco e outro na água, imagina que cena extraordinária. Deve ter sido um momento de desafio, um momento difícil, em que ele precisava aprender a confiar em Deus. No meio daquela tempestade toda, Jesus diz: "Vem, confia em mim, venha, você não vai se afogar, você não vai afundar." De repente Deus está permitindo você passar por algumas tempestades, dizendo para você: "Confia, eu sou contigo, não desanime, não retroceda, você não vai morrer no meio dessa tempestade, eu estou no meio dela, eu estou contigo, você não está sozinho." E o Senhor fala: "Vem, continue caminhando, continue andando, você pode andar sobre as águas, você pode viver o sobrenatural." De repente as águas da vida têm vindo e o Senhor está dizendo para mim e para você: "Vem, ande sobre as águas, ande no meio dessa tempestade, não permita com que ela te afete." Eu me lembro daquela história que eu já falei várias vezes, já contei várias vezes, quando homens escalando a montanha, lá com todo esse equipamento, as cordas e tal, mas de repente, lá no meio da montanha, começa a vir uma tempestade, o tempo fecha, neblina, aquela névoa toma conta da montanha e de repente, aquele homem, ele escorrega, cai, se desequilibra e fica pendurado pela corda que ele estava preso ali escalando. E fica sem ter como sair daquela situação. E ele fica preso somente àquela corda. E de repente, ele naquela situação, batendo frio, uma tempestade, chegando abaixo de zero, e ele começa a clamar a Deus, porque não tinha como sair daquela situação, e ele começa a pedir a Deus que trouxesse uma clareza, trouxesse um socorro para ele. E ele então ali naquela situação desesperadora começa a clamar a Deus, e de repente no meio daquela névoa, no meio daquela tempestade, uma voz diz para ele: "Corta a corda, meu filho." E ele
ali desesperado, começou a pensar, meu Deus, se eu cortar a corda eu vou morrer. Não, eu não posso cortar a corda, preso ali. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, não dava para enxergar nada, não tinha como ver nada. Ele não sabia em que altura estava, como é que estava. E ele começou a falar, meu Deus, eu estou ouvindo coisas, Senhor, me ajuda. E o Senhor de novo gritou para ele, filho, corte a corda. E ele ali ficou desesperado, sem saber o que fazer, não quis dar ouvido à voz de Deus que falava, corta a corda. E aí passou-se o tempo, ele não cortou a corda, passou a noite toda ali. E na verdade ele morreu congelado ali. E quando o resgate chegou para socorrê-lo, já era tarde demais. A névoa já tinha passado tudo e conseguiram achar aquele homem a 1 palmo do chão. 1 palmo do chão. Se ele tivesse cortado a corda, nada aconteceria com ele. Sairia dali ileso, tranquilo, para viver a sua vida. Precisamos aprender a confiar em Deus. Realmente, quando Deus fala, faça isso, faça. Quando Deus fala, continue, continue. De repente você está vivendo momentos que Deus está testando a sua fé, sua confiança. Ele está dizendo para você, corte a corda. Corte a corda que te impede de viver o sobrenatural. Tome uma atitude. Saia dessa situação. Corte os laços com quem tem te paralisado, com quem tem impedido você de crescer. Corte a corda. Corte a corda do medo. Não tenha medo. Confie em Deus. Confie que Ele é contigo. Se Ele tem falado contigo, que Ele tem te dado uma direção, Ele vai te honrar. Ele vai, com certeza, fazer você sair dessa situação como vencedor. Entenda, Pedro andou sobre as águas. Você precisa depositar sua confiança nele, naquele que o chamou, naquele que tem falado contigo. É bem verdade que Pedro andou sobre as águas, mas depois teve medo. Quando começou a vir as tempestades, as ondas, ele olhou para ela. Apesar de andar sobre as águas, ele teve medo. Foi afundando, foi caindo. Se desesperou com a tempestade. Não cometa este erro. Não caia nessa cilada. Continue olhando para aquele que tem te chamado. Continue andando sobre as águas. Sempre que der um passo de fé, confie e creia na palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. O medo paralisa, mas a fé te impulsiona a viver coisas sobrenaturais. Não deixe o medo te paralisar. Confie em Deus. Confie que Ele pode abrir portas, que Ele pode fazer um caminho no deserto, que se Ele te chamou, Ele vai te respaldar. Se Deus está te desafiando, creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Confie em Deus e você também verá o extraordinário acontecer na tua vida. Creia e andará sobre as águas. Então, em nome de Jesus, entenda isso, preste atenção, confiar em Deus é fechar os olhos da dúvida e abrir os olhos da fé. Não tenha dúvida, confie que Deus é contigo, confie que Ele vai te honrar, confie que aquilo que Ele falou que vai fazer, vai acontecer. Se Ele te deu uma direção, fique tranquilo, vai rolar. De repente, você está no meio de uma tempestade, mas o Senhor é contigo. Você vai andar sobre as águas no meio dessa tempestade. E essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Confie em Deus. Corte a corda. Corte tudo aquilo que tem te impedido de avançar, de crescer, de fazer você se tornar um homem ou uma mulher melhor, de viver coisas extraordinárias. Deus, em nome de Jesus, eu quero nessa hora, Pai, pedir ao Teu Espírito que o Senhor possa estar visitando esses homens e mulheres que estão ao alcance da nossa voz aqui, Senhor. Que tem nos ouvido aqui, Senhor. Que o Senhor comece a gerar neles, ó Pai, essa expectativa de fé, Senhor, de confiança, que aprendam realmente a confiar no Senhor, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que abre portas onde não tem, que faz caminho no meio do deserto, que, Senhor, um Deus
que não vai nos colocar numa situação em que o Senhor não possa resolver. Ah, Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para nos fazer andar sobre as águas, ó Pai, mas para isso precisamos darmos um passo de fé, e nessa hora eu quero desafiar os teus filhos e filhas: caminhe pela fé, ande pela fé. Ah, confiar em Deus é fechar os olhos da dúvida e abrir os olhos da fé. Abra os olhos da fé, confie no Senhor, veja o sobrenatural acontecer na tua vida. Ah, Deus, gere no coração dos teus filhos e filhas essa certeza, essa confiança de que o Senhor não os abandonará. Eles andarão sobre as águas, em nome de Jesus. Que venhamos cortar a corda da dúvida, a corda da desconfiança, Senhor, e venhamos realmente, ó Deus, vivemos o sobrenatural. Pai, muito obrigado, Senhor. Toma os teus filhos e filhas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Confie no Senhor. Confie. Confie que Deus é poderoso para fazer mais do que você possa imaginar. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que a tua semana seja uma semana de vitória. Amanhã nós estaremos de novo aqui na nossa devocional, mas eu já quero liberar essa palavra sobre a tua vida, para que você realmente comece essa semana na confiança, na certeza de que Deus está preparando o sobrenatural. Eu quero declarar: você vai andar sobre as águas. No meio da tempestade, você vai andar sobre as águas, em nome de Jesus.